Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade sobre leitura de tabelas e gráficos, que é um conteúdo que será cobrado na avaliação de vocês, certo? Então vamos lá, a primeira questão. Aqui na primeira questão diz o seguinte: observe o gráfico a seguir, que apresenta os 10 primeiros clubes brasileiros no ranking mundial de clubes. Aqui nós temos as informações, ó. 10 primeiros clubes brasileiros no ranking mundial de clubes de 2012. Aí nós temos aqui, ó, o Corinthians ocupando a primeira posição, né? Nós temos o Santos na segunda, Fluminense terceiro e São Paulo quarto, o Grêmio o quinto, Vasco da Gama sexto, Internacional o sétimo, Flamengo o oitavo, Palmeiras o nono e o Curitiba ocupando aqui a 10ª posição. Bem, aí de acordo com os dados é correto afirmar que São Paulo ocupa a 5ª posição no ranking mundial de clubes. Cadê São Paulo? Não, São Paulo ocupa a 4ª posição, ó. Letra B. Considerando que o Brasil só classifica para a próxima fase os dois clubes mais bem pontuados, esses clubes são o Corinthians e Santos. E é isso, né? O que a gente vê aqui. O Corinthians e o Santos ocupam as primeiras posições ali. Então a alternativa correta é letra B. Se você quiser continuar olhando as alternativas, pode, viu? Letra C. Curitiba está na 10ª posição. Curitiba está na 10ª? Sim. E é com 124 pontos? Não. Viu? Então não é letra C. Letra D. O Vasco da Gama está na 7ª posição. Está na 7ª posição o Vasco da Gama? Ou não, está na 6ª. Então isso aqui é falso. Letra E. A soma dos pontos do primeiro e do 10º colocado é 360 pontos. Se você fizer essa soma, você vai ver que isso aqui é falso. Então a alternativa correta na primeira questão é letra B. Vamos à segunda questão agora. Um professor de educação física mediu todos os alunos do segundo e do terceiro anos do ensino fundamental de uma escola. Os resultados obtidos por ele foram apresentados no gráfico abaixo. Aqui nós temos, ó, a altura dos alunos em centímetros, aqui na horizontal, ó, nesse eixo, e aqui na vertical nós temos a quantidade de alunos. Vem a pergunta, ó, quantos desses alunos têm altura superior a 130 centímetros? Então vamos olhar aqui, ó. Para essa coluna nós temos os alunos com altura de 121 a 125 centímetros. Nessa outra coluna nós temos os alunos com altura de 126 a 130 centímetros. O que a questão está pedindo é quantos desses alunos têm altura superior a 130. Então a gente vai pegar essa coluna aqui, somar com essa e com essa, não é? Superior a 130 centímetros. Aí aqui nessa coluna nós temos quantos alunos? 40, né? Nessa outra aqui nós temos 30, 31, 32. Nessa aqui, ó, nós temos 5, 6, 7. E é só fazer a soma agora. 7 mais 32 dá 39, mais 40 dá 79. E essa é a alternativa correta, letra D. Fácil, não é? Vamos à próxima questão. Em um dia de fiscalização numa rodovia, a polícia parou 20 carros. Os carros trafegavam com quantidades diferentes de passageiros, conforme mostrado no gráfico abaixo. E vamos ver aqui, ó, o gráfico. Aqui na horizontal, ó, nós temos o número de passageiros e aqui na vertical nós temos o número de carros. Fazendo a leitura, ó, nós tivemos 6 carros
com 5 passageiros. Tivemos 2 carros com 4 passageiros. 1 carro com 3 passageiros. 8 carros com 2 passageiros. E 3 carros com 1 passageiro. Vamos ver a pergunta. Quantos desses carros tinham mais de 2 passageiros? Mais de 2. Então, ó, observe que mais de 2 passageiros vai ocorrer aqui, ó. Viu? Mais de 2. Aqui 3. Aqui também é mais de 2. E aqui, ó. Quantos carros? Vamos somar. Ó. Aqui nós temos 6 carros, né? Aqui nós temos 2 carros. E aqui 1 carro. Fazendo a soma, 1 mais 2 mais 6 dá um total de 9. 9 carros. Eu vou marcar a letra B. Próxima questão. Questão 4. O responsável por uma biblioteca fez uma pesquisa para saber a quantidade de livros que os frequentadores dessa biblioteca leem por ano. Os resultados desta pesquisa estão representados na tabela abaixo. Aqui nós temos na primeira coluna, aqui, ó, a quantidade de livros lidos por ano, que vai 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. E aqui nessa outra coluna nós temos a quantidade de frequentadores, 10, 35, 46 até 52. Vem a pergunta. Quantas pessoas leem menos de 4 livros? Menos de 4 livros. Então a gente vai pegar o quê, ó? Aqui é a quantidade de livros, ó, que leem 4 livros, foram um total de quantos? 78. Mas a questão é saber, ó, quantas pessoas leem menos de 4 livros. Então eu vou pegar essa quantidade aqui, que leu 3 livros, essa outra e essa aqui, menos de 4. Então é só você somar esses 3 valores aqui, ó. Tudo bem? 10 mais 35 dá 45, que você vai somar com 46. Aqui dá 11, vai 1, 8, 9. 91. Então, 91 pessoas, eu vou marcar a letra C. Tranquilo? Vamos à próxima. Questão 5. Na tabela abaixo, um agricultor registrou sua produção de milho e feijão nos últimos 5 anos. Aí, em 2005, teve essa produção de milho e essa produção de feijão em quilogramas. Em 2006, mostra aqui a produção do milho e aqui a produção do feijão. E assim segue até 2009. Vem a pergunta. Em que ano a safra de feijão foi menor? A safra do feijão foi menor que a metade da safra do milho. Então vamos pegar o feijão aqui, ó. Em que ano a safra do feijão, que é essa aqui, ó, por exemplo, vamos olhar. A safra do feijão aqui está sendo menor do que a metade disso, ó. É isso que a questão pede? Em que ano a safra do feijão foi menor que a metade da safra do milho? Vamos ver aqui, ó. Aqui dá 1.500. Qual é a metade de 3.600? A metade disso aqui, ó, que é a safra do milho, dá 1.800. Esse número aqui, a safra do feijão, está sendo menor do que a metade aqui, ó, da safra do milho? Sim, está sendo menor. Aqui já é a resposta. Bem? Então é o ano de 2005. Letra A. Se você quiser continuar vendo as alternativas, ó. Esse ano aqui de 2006, ó, a safra do feijão que foi de 2.050 quilogramas. Esse número aqui é menor do que a metade desse, ó? Não, né? Que a metade aqui vai dar 1.200 e alguma coisa, viu? Então não é aqui, aqui também não é nenhuma das outras. A alternativa correta é a letra A, que a safra do feijão aqui, ó, é menor do que a metade da safra do milho. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Em um campeonato interescolar de futsal, as vitórias valiam 3 pontos, os empates valiam 2 pontos e o time derrotado recebia 1 ponto de participação. A tabela abaixo apresenta os números das 5 turmas participantes de uma escola nesse campeonato.
Aqui está, a turma do quinto ano teve 0 vitórias, 7 empates e 0 derrota. Sexto ano, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, ok? Qual dessas 5 turmas teve melhor desempenho? Quem teve melhor desempenho nesse campeonato, considerando os valores citados? Os valores citados são esses, ó. A vitória vale 3 pontos, os empates valiam 2 pontos e o time derrotado recebia 1 ponto de participação. Então vamos lá. Como o quinto ano não teve nenhuma vitória, então não teve ponto nenhum aqui, viu? Lembrando que são 3 pontos para cada vitória, então não teve nenhum. Ele empatou 7 vezes e cada empate vale 2 pontos. Não é? Aqui, ó, os empates valem 2 pontos. Então aqui vai dar total de 14 pontos. Tudo bem? 14 mais. Teve nenhuma derrota. É isso? E a derrota vale quanto? Ó? E o time derrotado recebia 1 ponto de participação. Como ele não teve nenhuma derrota, então fica assim mesmo, como está. Então tem 14 pontos. Vamos ver o sexto ano. Teve 1 vitória, e aqui vai ser 3 pontos, mais. Teve 3 empates, cada empate vale 2 pontos, então vai dar 6, mais 2 derrotas. Cada derrota recebe 1 ponto, né? Então vai ser 1 aqui. Soma 10 pontos no total. Aqui deu 14, não é? O sétimo ano teve 3 vitórias. Aí cada vitória vale 3 pontos, então vai dar 9. 9 somado 0 empate. Cada empate vale 2 pontos. Como não teve nenhum empate, então ficou 0 aqui. Teve quantas derrotas? 4 derrotas. Cada derrota vale 1 ponto. Então aqui vai somar 4. Dá um total de 13. Olhando o oitavo ano. 1 vitória. Uma vitória vai ter 3 pontos. Mas teve 6 empates. Cada empate corresponde a 2 pontos. Então vai dar 12. Não é? E derrota teve 0. Cada derrota vale 1 ponto. Então aqui não soma, né? Nono ano. Vitórias. 2 vitórias. Cada vitória vale 3 pontos. Então aqui vale 6. Mais. Quantos empates? 2. E cada empate vale 2 pontos. Então aqui vai ser 4. Mais 3 derrotas. Cada derrota vale 1 ponto. Então aqui vai dar um total de 3. Somando aqui dá 13. E a gente esqueceu de somar aqui, ó, para o oitavo ano, que vai dar um total de 15. 15 pontos para o oitavo ano. Então, qual dessas 5 turmas teve melhor desempenho nesse campeonato, considerando os valores citados? Foi o oitavo ano, ó, com 15 pontos. Ok? Então, vou marcar aqui o oitavo ano. Vamos à próxima questão. No gráfico abaixo está representado o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de pessoas para saber de que forma elas descobriram que precisavam do uso de óculos. Aqui nós temos, ó, a barra em preto, consultas de rotina. A barra em branca, dores de cabeça. Essa cinza, vista embaçada. E outros, essa outra aqui com listrinhas. Ok? Aqui nós temos as informações. Primeiro vamos ver o que a questão pede, ó. De acordo com esse gráfico, a quantidade de pessoas que descobriu que precisava usar óculos por causa da vista embaçada é igual a... A vista embaçada a gente vê aqui, ó. Né? Então vamos fazer a soma, que quer saber quantas pessoas, né? A quantidade de pessoas. Então aqui nós temos 9, que eu vou somar com 9 meninas, né? Que eu vou somar com 5 mulheres. Vou somar ainda com 15 meninos. E ainda vou somar com 3 homens. Somando tudo aqui, ó. 15 mais 3 dá 18. E 9 mais 5 dá 14.
Fazendo a soma aqui, ó, dá 12, vai 1, 2, 3, 32. Eu vou marcar a letra E. Uma questão bem tranquila também. Próxima questão. Questão 8. No gráfico abaixo estão representadas as temperaturas máxima e mínima registradas na primeira semana do ano em uma cidade. Essa linha aqui com esse símbolo, ó, representa a máxima, temperatura máxima, e esse outro símbolozinho aqui, ó, com a temperatura mínima. Aqui nós temos na horizontal os dias da semana e aqui a temperatura registrada. Vamos ver a pergunta antes. O dia dessa semana em que houve a maior variação de temperatura. Maior variação de temperatura. E a variação, pessoal, é a máxima menos a mínima, não é? E a gente pode ver isso onde, ó? Vamos ver. No domingo teve isso aqui, ó. Ok? Eu posso fazer 30 menos 25, que dá 5, a variação aqui, ó. Tudo bem? Aqui a variação foi bem quase nada. A variação aqui é essa distância daqui até aqui. Aqui também nós temos outra variação, aqui outra. E olhando aqui, ó, dá para a gente perceber que o dia da semana que houve maior variação foi aqui, ó. A distância aqui é maior da máxima para a mínima, certo? Então foi na sexta-feira, o dia em que houve maior variação de temperatura. Então eu vou marcar a letra E como resposta. Próxima questão. Questão 9. No gráfico abaixo está representada a produção de queijo em uma fazenda nos 5 primeiros meses de um ano. Nós temos aqui os 5 primeiros meses na horizontal, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqui na vertical nós temos a produção do feijão em quilogramas. Vem a pergunta. De acordo com esse gráfico, a produção de queijo nessa fazenda diminuiu no período de... Vamos lá, ó. De janeiro a fevereiro aumentou a produção de queijo aqui, ó. De fevereiro a março continuou constante. De março a abril cresceu a produção de queijo. Aí vem aqui, ó. De abril para maio, essa partezinha aqui, ó, diminuiu a produção de queijo nesta fazenda, que é o que a questão pede. De acordo com esse gráfico, a produção de queijo nessa fazenda diminuiu no período de quê? De abril, daqui, até chegar em maio. De abril a maio, letra D, a nossa resposta. Vamos à próxima questão. Questão 10. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo, que é a preferência, viu? Aqui nós temos uma legenda, essa partezinha clara, de 8 às 12 horas, a preferência. Essa outra mais escura, de 12 às 16. Essa parte aqui é de 16 às 20 e aqui em preto de 20 às 23 horas. Observando aqui o gráfico, ó, nós vamos à pergunta. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Durante qual horário a maioria das pessoas, e a maioria ficou aqui, ó, nessa parte branca, 49% das pessoas entrevistadas preferiam ir ao supermercado, essa parte branca é das 8 às 12 horas. Então eu vou marcar a alternativa A. Vamos à próxima questão. O gráfico abaixo mostra a distância em metros que um pequeno roedor está da sua toca no período de 17 horas às 23 horas. Então aqui nós temos na horizontal as horas, aqui as horas, e aqui a distância que o roedor está da sua toca, na vertical. Vamos à pergunta. Os dados indicam que o animal, letra A, está mais longe da toca às 23 horas. Aqui, ó, não, né? É às 19 horas que acontece isso. B, letra B, está 8 metros longe da toca às 20 horas.
20 horas está 8 metros de distância. E é isso, é a nossa resposta, a letra B. Tudo bem? Observa, ó. Está a 8 metros longe da toca às 20 horas. Aqui às 20 horas, qual é a distância dele? Ó? Nesse ponto aqui, que é 8. Ok? Nem precisa mais olhar o restante das alternativas. Vamos à próxima questão. Questão 12. O gráfico apresenta o saldo mensal da empresa VJ em um quadrimestre do ano. Isso, 4 meses, certo? O saldo mensal em milhares de reais. Em outubro foi um saldo negativo de 10 mil reais, ok? Não é menos 10, é menos 10 mil, por conta disso aqui, ó. Em outubro tivemos um saldo positivo de 30 mil. Não, em outubro foi de 10 mil negativo. Em setembro, um saldo positivo de 30 mil. Em agosto, um saldo negativo de 10 mil. E em julho, um saldo positivo de 20 mil. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que, letra A, em agosto, o lucro foi de 10 mil reais. Em agosto teve lucro? Não, foi prejuízo. Olha o sinalzinho de menos aqui. Letra B, o maior lucro ocorreu no mês de julho. Foi aqui o maior lucro? Não, o maior lucro foi em setembro, 30 mil. Letra C. Nos meses de outubro e agosto, o lucro foi o mesmo e negativo. Letra C. Nos meses de outubro e agosto, o lucro foi o mesmo. Teve lucro? Não, deixa isso aí pendurado, viu? Foi prejuízo, não foi? Letra D. Em setembro, o lucro foi de 10 mil. Cadê setembro? De 10 mil a mais que em julho. Esse lucro aqui foi 10 mil a mais que em julho. E é verdade isso aqui. Ó. Letra D. Em setembro, o lucro foi 10 mil a mais que em julho. Nem preciso olhar outra alternativa. A letra correta é a letra D, né? Questão 13. O gráfico a seguir mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja nos meses de maio, junho, julho e agosto. Aqui mostra no gráfico, viu? Aqui na horizontal nós temos os meses maio, junho, julho e agosto. E aqui nós temos a quantidade de carros vendidos. De acordo com o gráfico, observa-se que em junho vendeu-se a mesma quantidade de carros que em agosto. Junho e agosto, não. Letra B. Em maio, venderam-se menos carros do que em agosto. Em maio, vendeu menos carros do que em agosto? Não. Observa o gráfico. C. Letra C. Junho foi o mês no qual se venderam menos carros. Foi em julho? Julho foi o mês no qual se venderam menos carros. E isso é verdade aqui, ó. Vendeu menos carros em julho. Então essa é a alternativa correta, nem preciso olhar as outras. Vamos à próxima questão, a questão 14. Para saber qual o esporte mais praticado pelos estudantes de uma escola, foi feita uma pesquisa cujos resultados encontram-se representados no gráfico abaixo. Aqui nós temos o gráfico. Aí esse símbolo aqui são aqueles que praticam basquete, aqui é natação, vôlei, futebol e tênis. Nessa escola, a modalidade esportiva mais praticada pelos estudantes é a mais praticada, observe que é essa aqui, ó. Né? Isso aqui representa o quê? Segundo o gráfico. É o basquete ou é o futebol? É o futebol, certo? Observa aqui, ó. Futebol, vou marcar a letra D. Nós vamos à próxima questão agora. Questão 15. O gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Aqui nós temos o gráfico
Aqui na horizontal nós temos os meses, que vai de janeiro até junho. E aqui na vertical nós temos o número de celulares vendidos. Vamos ver a pergunta. Essa loja tinha uma meta de vender no primeiro semestre 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que a meta foi atingida, a meta foi superada, faltam menos de 50 unidades para se alcançar a meta. A meta era quantos celulares? 250. Então, acho que não tem uma escolha, tem que fazer uma soma aqui. Vai de 0 a 40. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta de 5 em 5, né? Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15, aqui é 20, aqui é 25, aqui é 30, aqui é 35 e ali é 40. No mês de janeiro venderam 20 aparelhos. No mês de fevereiro, 25. No mês de março, 20. No mês de abril, 35. No mês de maio, também 35. E em junho, 40. Vamos fazer a soma aqui. Esses dois dá 70, que eu vou somar com 40, que ainda vou somar com 40 novamente aqui, ó. Dá 40 mais 25 dá 65. Faz a soma, que dá 5, 6 mais 4, 10, mais 7, 17. 175 celulares vendidos. Tudo bem? E agora, ó. Atingiu a meta com 175? Não, vamos ver quantos faltam. 250 menos 175. Pega emprestado aqui é 4, aqui 10, menos 5 dá 5. Emprestado aqui fica 1, aqui fica 7, 75, né? Faltaram 75. Vamos ler as alternativas. A meta foi atingida? Não, só venderam 175 aparelhos. A meta foi superada? Não. É letra D. As vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. É letra D, a resposta correta. Tudo bem? Eu acho que terminou por aqui. Pessoal, essa foi a última questão. Foram 15 questões. Não deixem de estudar em casa, viu? Esse conteúdo será cobrado na avaliação de vocês. Espero ter tirado as dúvidas. Meu grande abraço. Até a próxima.